Se eu te perguntasse agora, uma pergunta que parece simples, mas que é o maior mistério da nossa existência: quem é você? O que você me responderia? Provavelmente você começaria pelo seu nome, depois sua profissão, talvez falasse sobre ser casado, ter filhos, ou sobre ser uma pessoa resiliente. Mas perceba uma coisa: você acabou de me listar as suas funções, você me descreveu as roupas que usa para transitar na sociedade, mas não quem habita dentro delas. A verdade é que a maioria de nós vive como estrangeiro dentro da própria casa. A gente vive em uma era que vem de autoconhecimento de prateleira, testes de internet, frases prontas de seja a sua melhor versão, como se a alma humana fosse um software que você atualiza com um clique. Mas o autoconhecimento real é diferente disso, e ele é muitas vezes desconfortável. Ele não é sobre saber de quais cores você gosta, é sobre entender por que você sente uma angústia inexplicável justamente quando alcança o sucesso que tanto perseguiu. É entender por que você se sabota quando sua vida começa a ficar leve. Viver sem esse mergulho é como dirigir um carro de luxo, em alta velocidade, com uma venda nos olhos. Você sente a potência do motor, você sente o vento, mas você não tem a menor ideia de quem está segurando o volante. E o pior, o GPS desse carro está sendo controlado por vozes que nem são suas. É a voz da crítica do seu pai, que você ainda tenta calar. É o fantasma daquela rejeição de infância que dita como você deve se comportar em uma reunião de negócios. Enquanto você não souber quem está dirigindo, você não é livre. Você é apenas o passageiro de luxo da própria tragédia. Você está pronto para parar de dirigir no escuro e olhar para quem está escondido do banco de trás? Mas antes de avançarmos para a mecânica da sua mente, eu preciso falar com quem sentiu um estalo de lucidez agora. O que eu vou te entregar nesse vídeo é um mapa, mas o mapa não é o território. Para quem deseja não apenas entender, mas transformar essa lucidez em uma nova forma de viver, eu criei a jornada Raízes e Asas. São 8 semanas em uma imersão que une a profundidade da psicanálise com o rigor da neuropsicologia. Nas primeiras semanas, nós fazemos a arqueologia das suas raízes. Vamos buscar as lealdades invisíveis, os pactos de sofrimento que você fez com seu passado e os padrões que moldaram quem você é hoje. Nas semanas finais, nós projetamos as suas asas. É o momento de construirmos autonomia, de aprender a responder à vida em vez de apenas reagir a ela. Isso não é um curso de vídeos gravados e esquecido, é um processo vivo. Além das 8 semanas, você terá um ano inteiro de palestras quinzenais comigo, onde fazemos o cultivo contínuo da nova versão. Se você sente que seu tempo de andar em círculos acabou, o link com todos os detalhes está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Agora vamos mergulhar no que está abaixo da superfície. Vamos falar do iceberg. Muitas pessoas chegam no meu consultório dizendo: Daniel, eu me conheço. Eu sei meus defeitos e minhas qualidades. Isso não é autoconhecimento, isso é autodescrição. O autoconhecimento real é saber qual peça da sua engrenagem interna trava quando você recebe um não. Ou por que sua garganta fecha quando você precisa se posicionar. Para a psicanálise, a mente humana é como um iceberg. A pontinha acima da água, cerca de 10%, é sua consciência e o seu lado lógico. É aquele que faz planos, lê livros, mas o que realmente desloca o navio é a massa gigantesca de 90% submersa, o seu inconsciente. Lá não estão apenas memórias, lá estão as pulsões, traumas que o seu cérebro arquivou para você não enlouquecer e defesas que você criou para sobreviver a ambientes hostis. A neurociência explica que nosso cérebro prioriza a sobrevivência sobre a felicidade. Se você sofreu humilhação na escola, o seu inconsciente criou um comando: nunca mais se exponha. Hoje, aos 40 anos, você não consegue gravar um vídeo ou falar em público e não sabe o porquê. A sua lógica diz que é seguro, mas o seu iceberg diz que é mortal. Pense naquela briga explosiva por causa de uma abordagem, uma louça suja, um atraso de 5 minutos. Você grita, se desespera, sente o coração palpitar. Na sua lógica, a culpa é do outro. A raiva real é o sentimento de insignificância. É a criança que nunca era ouvida gritando através do adulto de hoje. Será que ninguém me vê? O autoconhecimento te dá o poder de olhar para o conflito e dizer: isso não é sobre a louça. Isso é sobre a minha necessidade de ser visto. E é aí que a cura começa.
Você já teve a sensação de que sua vida é um disco riscado? Você muda de cidade, muda de emprego, muda de parceiro, mas 6 meses depois os problemas são os mesmos. O mesmo tipo de chefe controlador, o mesmo sentimento de solidão, mesmo acompanhado, e isso se chama compulsão à repetição. Freud explicava que o ser humano tem uma tendência estranha de repetir situações dolorosas na esperança inconsciente de que desta vez ele consiga um final diferente. É uma tentativa de consertar o passado, repetindo-o no presente. Mas por que o cérebro aceita isso? Por causa do conceito de familiaridade. Para o seu sistema nervoso, o conhecido é lido como seguro, mesmo que o conhecido seja um relacionamento abusivo. O novo, mesmo que seja saudável, é lido com o seu cérebro como perigoso, porque ele não sabe como operar ali. É mais confortável para muitas pessoas viverem um sofrimento conhecido do que arriscarem uma felicidade desconhecida. Existem também as lealdades invisíveis. Muitas vezes você trava o seu sucesso financeiro ou amoroso por uma culpa inconsciente de superar seus pais. Se sua mãe foi infeliz no casamento, como você vai se permitir ser plenamente amada? Se o seu pai sempre teve dificuldades financeiras, como você ousa ser próspero? A autossabotagem muitas vezes é um sacrifício. Você se sabota para continuar sendo leal ao clã. Sem o autoconhecimento, você passa a vida pagando as dívidas que nem são suas. Para sobreviver a essas pressões, nós desenvolvemos o que chamamos de persona ou falso self. É aquela versão que você sorri quando quer chorar, que diz sim quando todo o seu corpo grita não, que finge que tem todas as respostas porque tem um pavor de parecer vulnerável. O problema não é ter máscaras, todos precisamos dela. O problema é quando a máscara gruda na pele. Sustentar o personagem por 24 horas por dia consome uma energia vital absurda. É como segurar uma bola de praia embaixo d'água o tempo todo. Uma hora o braço cansa, e quando o braço cansa, a bola sobe com tudo. O nome disso na medicina moderna é burnout, crise de pânico ou depressão. Muitos sintomas que eu atendo não são doenças no sentido tradicional, mas são o corpo pedindo socorro. A sua ansiedade pode ser a sua verdade tentando sair, mas sendo sufocada pela sua máscara de pessoa perfeita. O autoconhecimento é o processo de aprender a tirar a máscara em um ambiente seguro, para que você não precise adoecer para ser você mesmo. Mas como quebrar esses ciclos? Como parar de ser refém desse iceberg? Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, disse algo revolucionário. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside a nossa liberdade. O autoconhecimento serve para alargar esse espaço. A maioria das pessoas é estímulo e reação. Me xingou? Eu grito. As pessoas conscientes é estímulo, pausa, resposta. Nessa pausa, você deixa de ser um animal reagindo por instinto e se torna um ser humano escolhendo por propósito. O primeiro passo prático é sair do papel de juiz e entrar no papel de observador cientista. Pare de se punir por sentir inveja, medo ou raiva. O cientista não julga a célula, ele a estuda. Pergunte, por que essa situação me gatilhou tanto? O que isso diz sobre a minha necessidade de controle? O segundo passo é a escrita de profundidade. O pensamento é circular, ele se perde. A escrita é linear. Ele organiza. Ao escrever, você tira o fantasma de dentro da sua cabeça e coloca no papel. E no papel, o fantasma fica menor e você fica maior. E o passo final, aceite que o olho não consegue se enxergar sozinho. Nós temos pontos cegos que foram criados pelo nosso próprio ego para que nos proteja de toda a verdade. É por isso que a terapia e os processos guiados são essenciais. Você precisa de um espelho que não tenha medo de mostrar a realidade. O autoconhecimento tem um preço alto. Ele é o fim da sua inocência. A partir do momento que você entende seus padrões, você perde o direito de culpar o mundo, o governo ou seus pais pela sua estagnação. A responsabilidade cai no seu colo. E a responsabilidade assusta. Mas o que você ganha em troca é a única coisa que realmente vale a pena, a sua integridade. A liberdade de não ser mais um robô biológico repetindo os traumas da geração passada. A liberdade de olhar para o seu filho e saber que você não vai passar para ele o peso que você recebeu. A jornada Raiz não é sobre se tornar uma pessoa zen ou uma pessoa perfeita. É sobre se tornar uma pessoa inteira, com luzes e sombras, mas consciente de ambas. A gente se vê no próximo vídeo. Se puder, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário
E se puder, mande para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até logo!